Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa tarefa da noite de hoje, com a presença do Fabiano Augusto, que nos brindará com a palestra O Evangelho e o Futuro. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso companheiro de mais de 20 anos, que contribui com as atividades espirituais de nossa casa, como também na direção da revista O Espírito. Amado Senhor, que a tua luz se faça hoje e sempre, guiando os nossos corações ao porto seguro da paz, do amor, da solidariedade e da fraternidade cristãs. Que possamos compreender melhor os ensinamentos contidos na codificação para iniciarmos o processo de mudança íntima tão necessária para que o nosso espírito possa, nessa atual romagem terrena, dar os passos adiante, superando a si próprio, principalmente nas suas maiores fragilidades de ordem moral. Rogamos inspiração e roteiro ao nosso companheiro e amigo Fabiano Augusto, para que a sua mensagem cale fundo em nossos corações. E desta maneira, convidamos Fabiano para que inicie a sua tarefa abençoada. Meu boa noite carinhoso a todos. Esse título, O Evangelho e o Futuro, ele é ancorado e baseado no capítulo 25 desse livro extraordinário que é o livro A Caminho da Luz. Então, desde já, recomendo a leitura, a análise, a reflexão em torno desse capítulo, porque Emmanuel é extraordinário. O livro A Caminho da Luz é um dos mais extraordinários livros, né, acessórios da literatura espírita. Mas, em respeito a Emmanuel, eu mantive o título, é O Evangelho e o Futuro. Mas podia, por opção, podíamos trocar essa conjunção aditiva e botar o verbo. O Evangelho é o futuro. Os dois temas ficariam bem alocados. Mas, iniciando o nosso processo de falação, a gente também, baseado em André Luiz, lá no livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 139, nós temos o que ele, ancorado em Tiago, conceitua o que é verdadeiramente a religião pura. Que é interessante, né? Porque a religião para o homem, diz Emmanuel, ele envolve diversos aspectos e atitudes. Normalmente essas de caráter mais mundano que conhecemos. Então, o homem se preocupa em somar ou aditar interpretações às revelações e aos fenômenos, sempre com a leitura de foro íntimo. O homem se preocupa em viver do casuísmo, ou seja, da falsidade, da mentira, que no seio da religião está posto. O homem procura atender a ritualismos, o homem procura dar voz às simbologias, né? E a gente vê esses processos, né, de leituras que não são absolutamente racionais, muitas vezes associados ao espectro religioso, né? A semiótica, a astrologia, a cartomancia, embora não sejam diretamente temas e assuntos, técnicas e terapias e leituras associadas diretamente ao espectro religioso, a gente sabe que tem sempre, né, uma tangência nesse cenário. E o homem, então, passa, dentro dessa leitura, a cultivar penitências. Pode parecer estranho, mas no bojo das religiões tradicionais, nós temos, inclusive, a classificação dessas penitências, né? Penitências que estão aí postas
ou as penitências gastronômicas, as penitências morais, as penitências físicas, sim. Trocar a carne pelo peixe é uma penitência gastronômica, segundo o próprio eixo de pensamento doutrinário, né, da teologia católica. Se ajoelhar e fazer orações longas é uma penitência moral e também física, né? Deixar de tomar refrigerante é uma penitência gastronômica, porque você gosta, então... Coisas que não nos soam como elementos racionais e que nem criam um processo de purificação para que possamos acessar as verdades universais. Mas é o seio da dinâmica pragmática das religiões atuais. E ele fala o levante dos monumentos, né? A preocupação da idolatria materializada. Então, ele traz a epístola de Tiago, lá no item 27, dizendo, olha, a religião pura é a religião que visita os órfãos e as viúvas, no espectro de ensinamento do Jesus. E em suas atribulações, ou seja, é aquele que apoia os órfãos, as viúvas, na problemática social inerente a esses dois cenários, e que, obviamente, se resguarda da corrupção do mundo. Então, na época de Jesus, o espectro da viúva era muito considerado, né? Hoje, nem tanto, mas poderíamos trazer as mães solteiras para essa leitura, e hoje é um cenário comum de sofrimento, né? Mas se a gente pudesse fazer uma releitura, né, poderíamos dizer que essa religião da alma, ou religião pura, é, segundo a própria doutrina espírita, quando nós repousamos os nossos interesses no serviço ao próximo, né? Aí está associado o elemento da caridade, e a busca do caráter ilibado, ou seja, a caridade e a tranquilidade de consciência. Então, ele chama a atenção para essa tranquilidade de consciência. E mais à frente, em outro livro, que é complementário e complementar a essa ideia trazida por Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, capítulo 93, o título é Altar Íntimo, né? Então, ele pega a citação de Paulo em Hebreus, no seu capítulo 13, dizendo que nós temos um altar. Mas qual altar? E aí ele desenvolve essa dinâmica dizendo que até agora as religiões tradicionais só construíram altares reverenciando o mestre e os mártires e santos do passado. Ou seja, a dinâmica das religiões tradicionais é a do culto exterior. E é algo impressionante. Ouro, mármore, diz Emmanuel, barro, recamados de preciosidade, flores, erguemos altares suntuosos. Isso chama atenção. A gente materializa o monumento da fé e depois se debruça de maneira ajoelhada, buscando a inspiração divina que muitas vezes não se apresenta, né? E ele chama atenção dizendo o seguinte, que é imprescindível para a religiosidade atual acordar, essa é a expressão que ele usa, para a vida maior, ou seja, para a vida espiritual, para a vida transcendental. Quando Jesus esteve, né, junto com a samaritana, ele diz que vai chegar um tempo, e Paulo registra isso, que Deus Todo-Poderoso seria adorado em espírito e verdade, né? Verdade nas leis, na dinâmica racional que ele representa e instituiu, e na condição de espírito, do ponto de vista, né, desse ser extraordinário e único, que encerra todo o processo de sabedoria e criação universal. Mas qual seria, então, esse altar, né, que Paulo diz que nós temos? Ele diz, o cristão acordado caminha como sacerdote de si mesmo, ou seja, é um processo de busca do próprio eu, de interior, glorificando sempre o comportamento contra o mal, glorificando o bem contra as disposições malignas, né? E reforça essa dinâmica dizendo que o processo de nos apresentarmos e nos curvarmos diante dos altares tradicionais é absolutamente inútil, sem uma leitura ampla e consciencial. Então, apresentamos as nossas oferendas e sacrifícios, as nossas cotas, né,
as nossas penitências, chama atenção a Emmanuel, com o tempo e também, por que não, com os recursos materiais, mas principalmente com o tempo. Focando esses nossos interesses no amor ao próximo e no nosso altar da consciência, né? Então, aí nós temos, vamos dizer, a pontuação do que verdadeiramente seria a religião pura, a religião trazida pelo Cristo, é a religião que encerra todo o escopo de conhecimento que o Evangelho nos mostra. É fácil? Não, não é fácil, né? Porque estamos ainda muito vinculados aos elementos da tangência material. Então, os rituais, o casuísmo, a simbologia ainda nos fala alto. Mas essa página desse livro extraordinário, A Caminho da Luz, cujo título é O Evangelho e o Futuro, faz uma abordagem extraordinária do processo de evolução da história, do pensamento humano, da maturidade, até os desvarios das religiões tradicionais e para onde tudo isso vai apontar, né? É uma leitura temporal muito interessante. Então, ele diz que a história avança no palco das civilizações, sofrendo as renovações necessárias impostas pelo tempo, pelo avanço da inteligência, mas esses atores, que somos nós, são os mesmos, né? Nesse ciclo do processo temporal de evolução, caminhando, obviamente, para a aquisição de elementos de conhecimento, de maturidade, ou seja, caminhando para a perfeição, tendo, querendo ou não, sabendo ou não, Jesus como referencial, como a luz do princípio, arvorando, inclusive, né, o processo introdutório do livro de João. Mas que nos primórdios da humanidade, considera Emmanuel, o homem foi conduzido às atividades exteriores, né, desbravando a natureza para a manutenção da vida no seio da sociedade que se construía e para a condição mesmo de sobrevivência. Então, os interesses humanos eram meramente exteriores, né, sem nenhum vislumbre mais amplo da consciência para os elementos transcendentais. E essa maioridade, olha que interessante, ela foi proclamada mediante o espectro todo o desenvolvimento intelectual construído na antiga Grécia e pelas organizações romanas. Olha que interessante, né? E a gente vê realmente que a Grécia e Roma foram esses dois pilares do processo de sensibilidade, de emoção, de poesia, de cultura, de arte, de uma vinculação um pouco mais inteligente ao elemento religioso. Então, grandes nomes surgiram nesse período, né? Nessa época, a vinda do Cristo, então, assinala, dentro desse contexto, o maior acontecimento de toda a história da humanidade, né? Então, com a vinda do Cristo, nós temos o estabelecimento do Evangelho, ele que personifica essa mensagem, e Emmanuel diz que definitivamente estamos, com a vinda do Cristo, com a instituição do Evangelho, ligados ao reino do Pai, né? Por essa ponte extraordinária que é o luminoso Mestre Jesus. Mas ele chama a atenção que a pureza do cristianismo se manteve somente nos primeiros séculos, quando esses apóstolos, discípulos, esses homens relativamente santificados, porque a santificação só o Cristo personificou, voltaram para o mundo espiritual, isso até o século III, o assédio das trevas arrebatou a sociedade humana, né? Então, o que a gente entende? Que da instituição do cristianismo nascente, do pioneirismo desses grandes luminares, até ali, né, os primeiros concílios e invenções da instituição católica, a estrutura trazida pelo Cristo se manteve pura, né? Então, decorridos esses 3 séculos das lições de Jesus, surgiram, olha, que são palavras fortes, muitas vezes o espírita recém-saído das lides católicas, né, não entende a dinâmica que Emmanuel coloca quando ele é duro nessa abordagem, fazendo uma contextualização histórica baseada em fatos, né? E ele, inclusive, que passou boa parte do seu espectro de reencarnações dentro da estrutura católica. Se tem alguém que tem autoridade moral, intelectual, para falar a favor ou contra a igreja, esse é Emmanuel, não tenho dúvida. E muitas vezes o estudioso espírita procura outros articulistas que são mais amenos, né, que têm uma
postura um pouco mais leve em relação à abordagem de toda a deformação do pensamento religioso. Eu, particularmente, gosto da linha cartesiana, objetiva, direta, absolutamente cristalina que Emmanuel nos oferece, porque só assim a gente entende a dinâmica do processo de construção da nova fé. Somos ou não somos espíritas? A gente precisa fazer essa pergunta, não é mesmo? Então ele diz, olha, depois desses 3 séculos foram surgindo as invencionices, né? Então ele fala, a falsidade e a má-fé adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando, palavras de Emmanuel, todos os princípios para favorecer as doutrinas da violência oficializada. Aí, quem que fez, ou quem que materializou esse processo? A Igreja Católica, né? Então, em vão, continua Emmanuel, Jesus, ao longo dos séculos, enviou sem número de emissários para o ambiente das lutas planetárias. E aí ele diz, em vão, porque todos foram outros dados pelas multidões, e a gente é só pegar os registros, né, de todos os grandes pensadores no campo da ciência, da filosofia, da arte, que foram perseguidos, cerceados, assassinados, sempre tendo a bandeira do Cristo como foco. Ele diz, então, que quando não pelas multidões, pelos verdugos, né, e quando não pelos verdugos e pelas multidões, foram obrigados a capitular diante da ignorância generalizada, ou seja, a recuar diante dessa ignorância que ainda vige, mas que antigamente era, sem dúvida nenhuma, maior, e esperando, obviamente, esses grandes missionários, mártires de todas as épocas, esperando o juízo do tempo, né? Porque o tempo vai, de fato, apresentar a verdade, porque a verdade é filha do tempo, como já nos disse o grande filósofo, né, pensador, cientista, astrônomo, matemático e físico, que foi Galileu Galilei. E aí Emmanuel crava dizendo que nessa época das invenções, da reformação do pensamento de Jesus, o homem espiritual estacionou em seu progresso. E impossibilitou, obviamente, que essa marcha do homem físico na busca do conhecimento se fizesse aliada ao homem espiritual. Ou seja, avançamos de maneira muito marcante do ponto de vista tecnológico, intelectual, mas, de fato, do ponto de vista espiritual, pouco avançamos nesses 20 séculos de história do cristianismo nascente. E diz mais, é por isso que, em nome do Evangelho, quando nós falamos em nome do Evangelho, falamos em nome de Jesus, porque Jesus é essa personificação, se perpetraram todos, nos diz Emmanuel, os absurdos e abusos nos países ditos cristãos. E a gente pode pensar, talvez Emmanuel esteja exagerando, não, mas quando a gente faz uma leitura histórica, a gente pega, por exemplo, os números oficiais nos remontam a 9 cruzadas. Alguns historiadores falam em 8. Um período que cercou quase 200 anos, onde milhares de pessoas, vilas, cidades foram trucidadas em função das guerras entre católicos e muçulmanos. Aliás, até hoje as pessoas não entendem o ódio que os muçulmanos têm em relação a Jesus, e foi por conta das guerras, das cruzadas aí, 1095 a 1291, 196 anos de guerra. Porque se o catolicismo era a representação de Jesus e os muçulmanos, a crença do Islã estava sendo perseguida, destruída pelos católicos, então Jesus era o grande culpado. Então, muitos dos processos de perturbação que nós vemos nas religiões aí é por conta desse passado de guerras, de deformação. Aí a gente pega, mas não foram só as cruzadas. Nós tivemos inúmeras guerras religiosas europeias no século XVI, XVII, XVIII. Nós tivemos a guerra marcante em função da reforma protestante em 1517. Né? Os historiadores dizem que, em nome da religião, nós tivemos, pelo menos nos últimos séculos, 123 guerras. Todas em nome de Jesus. Ora,
capitaneadas pela leitura católica, em menor monta pela leitura protestante. Então, a realidade é que a civilização ocidental, nos diz Emmanuel, ainda não se cristianizou. Essa é uma afirmação muito poderosa, né, que nos impõe uma necessária reflexão. Então, em nome do Cristo, né, se espalharam nesses 20 séculos todas as discórdias do mundo. São palavras de Emmanuel nesse texto extraordinário, né? Mas, aí vem, depois de toda essa leitura desse cenário relativamente dantesco, vem, mas é chegado o tempo em que o reajustamento de valores vai se apresentar. E esse tempo está chegando. As dolorosas expiações coletivas estão preludiando, né, o Apocalipse. Né? O Apocalipse tem essa leitura ruim, mas, de fato, o Apocalipse significa revelação, né? Onde a verdade irá se manifestar de maneira marcante. E aí diz Emmanuel que a espiritualidade, independente da vontade do homem, tem que alcançar, né, o homem físico, ou seja, o homem material. E aí a gente vai ter, né, o início dessa conexão entre o homem espiritual com o homem físico, que é já a proposta absolutamente extraordinária da doutrina espírita, né, e dos espíritas que estão buscando esse processo de construção de um novo eu, da reforma íntima. Então, o espiritismo, que é o consolador prometido, e eu digo isso de maneira muito tranquila, porque se nós não acreditamos ainda que o espiritismo é o consolador prometido, e ninguém tem a obrigação de aceitar essa verdade, é porque ainda estamos num processo de convencimento. Isso faz parte, né? É importante que a gente compreenda, que a gente entenda, que a gente interprete para poder aceitar a verdade ou aquele conceito de maneira absolutamente plena, né? Convicta, para que a gente não possa depois fazer um papel desses detratores. Porque é como diz Allan Kardec, não existe ex-espírita. Então, se nós somos espíritas, é porque o processo de convencimento já se deu. Então, para sermos espíritas, precisamos entender verdadeiramente que a doutrina é o Cristo que se renova, é o cristianismo redivivo, é o consolador. E diz ele que é o único amparo do mundo para esses processos que já estão se desenrolando. Só ele, diz Emmanuel, só o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, tem condição de amparar a discórdia, a balbúrdia, o abuso, a condição depravada que a sociedade se encontra. É uma expressão dura, mas está no Livro dos Espíritos, né? Uma obra extraordinária de 1857 que diz que as leis precisam ser rigorosas porque vivemos a realidade de uma sociedade ainda depravada. Então, no manancial de conhecimentos que o Espiritismo representa, nas suas verdades cristalinas, porque o Espiritismo é reflexo dessa verdade universal, ele vai preparar aos poucos as almas e as nossas almas para esse grande processo de renovação, para essa instituição da nova era que está por vir, mesmo. Então, são chegados os tempos, diz Emmanuel, em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas posições de domínio e de destaque na estrutura planetária. Então, o que Emmanuel está dizendo? Né? Corroborando o que a codificação nos mostra. As forças do mal ainda estão organizadas e são mais presentes do que as forças do bem. Porque a maioria da sociedade ainda se vincula ao mal, ou o mal ativo ou o mal passivo, porque a ausência do bem é o mal. Então, se não estamos fazendo nada que seja produtivo, é um exercício do mal. Porque o espectro conceitual que a doutrina nos oferece sobre o mal é muito mais amplo do que a filosofia do mundo nos oferece. Não é só fustigar, mentir, corromper, matar, né? Vilipendiar. A inércia, a passividade, a não aceitação e cumprimento, né, das virtudes quando as oportunidades se apresentam. Então, o mal também é a passividade. Então, a gente tem uma leitura muito mais ampla do que seja o mal. Então, o mal tem posições de domínio no seio da estrutura terrestre. Aí ele diz, é fantástico, Emmanuel é extraordinário, né? Eu me arrepio quando eu faço essas leituras e a gente vê a história, né, e o desenvolvimento do pensamento humano ao longo desses séculos. Ele consegue, em 2, 3 páginas, fazer uma síntese absolutamente profunda e rica com poucas palavras. Emmanuel é uma dessas criaturas
que um dia nós vamos ter qualidade não, mérito, né, para conhecer, quem sabe. E aí ele fala, ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas inconscientes, olha que expressão interessante. Guerras, organizações seculares passarão como um pesadelo. Aí a gente fala, a gente precisa ler e interpretar. Quer dizer, organizações seculares. Me digam uma. É claro que eles estão falando das religiões. Né? A organização mais antiga que eu conheci é a ONU, tem 78 anos. A ONU não é secular. O Espiritismo não é secular, porque tem 167 anos. Seculares, plural, mais de 200 anos. Né? Na pior leitura. Por que ele não fala milenar? Porque tem religiões, né, com 500 anos, como o protestantismo, e outras com menos história, mas nós temos o islamismo com quase 1.400 anos, temos a estrutura católica de 18 para 19 séculos. Então, Emmanuel está falando das organizações seculares associadas ao pensamento religioso. Não está falando de outra coisa. Passarão como um pesadelo. Ele continua, né? O século que passa vai efetuar, ele faz a referência do século XX para o século XXI. Então, nós estamos, obviamente, os espíritos trazem essas informações e o livre-arbítrio coletivo é que dá a dinâmica desse processo de transformação. Não é mesmo? A gente entra na faculdade para cumprir um ritual de 4 anos, mas se formos relapsos, ficamos lá 6, 7, às vezes até mais. Né? Então, a espiritualidade trabalha dentro dessa leitura, né? Não fixando data, mas nos dando elementos de leituras temporais associadas ao avançar dos séculos, para que a gente entenda o planejamento crístico. Então, ele diz, olha, o século vai efetuar a divisão das ovelhas. Nós estamos nesse processo. Temos como ter dúvida. Né? Uma tempestade de amargura vai varrer a terra. Estamos vendo isso, pontual e coletivamente. Os problemas não são só associados à realidade brasileira. O mundo todo passa por dramas. Dramas que as televisões nem acusam, dramas silenciosos, em locais inalcançados pela mídia tradicional. Né? E aí ele diz, os filhos de Jerusalém, essa imagem extraordinária, devem chorar, contemplando as lágrimas da sua incúria, da sua consciência enegrecida. Quem são os filhos de Jerusalém? Precisa fazer uma leitura histórica. Né? Emmanuel nos dá o elemento, mas a gente precisa fazer uma leitura histórica. Jerusalém representa, né, desde o processo de desenvolvimento do pensamento religioso de Abraão, né, 8 séculos antes de Moisés, onde surgem os 3 troncos que hoje marcam boa parte do pensamento religioso da história humana, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, lá estão em Jerusalém esses 3 grandes troncos, brigando por espaço, por hegemonia. Né? Então, quem são os filhos de Jerusalém? São os religiosos. Muitos de nós, né, num passado recente, que não cumprimos o nosso planejamento. E, obviamente, né, diz ele, devem chorar, contemplando as lágrimas das suas consciências enegrecidas. Né? São imagens poéticas mais diretas. Ele continua, então, falando, olha, condenada pelos erros sociais e políticos, a superioridade europeia vai desaparecer. E a gente está vendo isso, né? A perda de hegemonia do pensamento, a perda de potencial econômico, de leitura política da Europa ao longo das últimas décadas. Isso está dito num livro da década de 30, por Emmanuel. A superioridade europeia vai desaparecer para sempre. Ele fala, como aconteceu com o Império Romano, que se desvirtuou. E vai entregar para a América, né, a condução da civilização do porvir, a civilização do futuro. Em outro livro, cujo título é Emmanuel, ele diz, cabem aos Estados Unidos e ao Brasil o grande papel da redenção do mundo para uma nova era. O Brasil, na sua vertente religiosa, o Brasil cumprindo o seu programa de coração do mundo e pátria do Evangelho, trazendo para si a leitura, né, obviamente vinculada ao pensamento espírita, mas a releitura, a condição rediviva, repensada, repaginada, né, pura, natural, ensinada pelo Cristo da religião pura,
como colocamos no início da nossa falação, e os Estados Unidos, nesse processo de colaboração, trazendo a ciência, né, a tecnologia, a pujança econômica. Então, nós estamos vendo aos poucos, é claro que ainda esses pares precisam cumprir parte desse planejamento, né, dessa programação, mas cabe, segundo Emmanuel, tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil, essa união para que a América seja, vamos dizer, a ordenadora, a condutora, né, de uma sociedade que vai se instituir nas próximas décadas. Olha que interessante, né? E aí a gente vai ver, obviamente, o papel do Brasil no futuro, que hoje é um papel de hospital, né? Mas será um dia um papel de escola, deflagrando o conhecimento espírita para todo mundo, não tenho dúvida. E aí ele diz, luzes, né, envolverão o orbe regenerado pelo sofrimento. Então a gente sempre tem aqueles dois caminhos, né? Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, Velho Testamento, Novo Testamento, doutrina, pensadores, teólogos, diz, olha, o processo de aprendizado se dá pela dor, mas também pelo amor. Mas, como nós somos espíritos recalcitrantes, pouco inteligentes, sempre optamos pelo mais complicado, né, pelos processos de dor. Então ele fala que essa condição, né, da regeneração pelo sofrimento é algo que já marca o seio da evolução da realidade humana. Então ele diz, olha, quando isso acontecer, o espiritismo terá retirado a religião cristã dos escombros. Que expressão extraordinária. Então a religião cristã está sob escombros. Concordo plenamente com Emmanuel. E ele diz, trabalhemos ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. A noite não tarda, ou seja, ele está dizendo, vai piorar. A noite não tarda, mas não devemos nos esquecer de Jesus. Ele fecha com essa proposta, né, otimista. Quando ele usa a expressão oficina, é do trabalho, do envolvimento, do suor, mesmo que o espectro, né, da desertificação ou do desinteresse religioso se apresente por todos os lados. É mesmo? É. Vai ver uma atividade que não é religiosa. Não é? Show da Madonna. Vai procurar uma atividade religiosa. Poucas pessoas de boa vontade. Né? Então a sociedade ainda vai despertar. Mas olha só, gente, a proposta espírita é uma proposta consoladora e otimista. Não podemos deixar de fazer essa leitura histórica. É ela que nos reforça. Porque a gente tem, né, a vinculação do elemento histórico com o elemento religioso, com o elemento filosófico. Esse é o papel da doutrina espírita. Os aspectos e os princípios da doutrina são muito claros. Quando nós dividimos em filosofia, ciência e religião, isso não é à toa, não é mesmo? Quando a gente pensa em filosofia, o que é a filosofia? Essa compreensão da realidade da sua totalidade, na sua totalidade. Onde são, obviamente, colocados em questão o quê? A razão, o conhecimento, o espectro consciencial. E aí nós temos a disposição filosófica. Né? A ciência. O espiritismo trata de ciência ou não? Magnetismo, perispírito, matéria, energia, gênese planetária, princípio vital, fluidos magnéticos, passe, transferência corporal, ectoplasma, isso é ou não é ciência? E o aspecto religioso, que é talvez o mais importante, tendo, obviamente, a consideração dos elementos atuais de uma sociedade que pouco considera a questão moral, né? A caridade, a humildade, a existência de Deus, a imortalidade, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, as leis morais, a lei natural, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, a lei de trabalho, a lei de progresso. Tudo isso o Espiritismo trabalha com uma profundidade absolutamente extraordinária, nunca, mas nunca visto na história do desenvolvimento do pensamento teológico humano, nem de perto. Né? Eu, quando fiz uma palestra outro dia aqui falando sobre Deus, eu digo, a primeira página do Livro dos Espíritos é muito mais profunda e rica do que toda a teologia que fala sobre Deus nos 2.000 anos, nos 3.250 anos de história do pensamento religioso do mundo.
Por quê? Né? Então, quando falamos do Cristo, modelo e guia, governador da fé raciocinada, da pluralidade das existências, da reencarnação, da comunicação, da mediunidade, nós estamos trazendo os elementos morais associados ao espectro científico dentro de um contexto filosófico, histórico, mas eminentemente religioso. Capítulo 20, já caminhando para as considerações finais, é um capítulo lapidar. Quando a gente estiver desanimado, a gente estiver triste, pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse planeta? Leia o capítulo 20 do Livro dos Espíritos. Está lá, né? Os obreiros da última hora. Os últimos serão os primeiros, né? Resgatando esse ensinamento extraordinário do Cristo. Aí, Henri Heine, em 1863, em Paris, ele diz, olha, os obreiros da última hora são os bons espíritas. Extraordinário. É para a gente. E para todos aqueles, obviamente, que professam a crença espírita. Porque esse capítulo é direcionado para os espíritas. Tudo é para os espíritas e para os outros. E esse capítulo é mais direcionado para os espíritas, como desse um choque de realidade, de ânimo, de otimismo, que muitas vezes nós precisamos. E diz então, Henri Heine, resgatando, né, a parábola ensinada pelo Mestre Divino, chegou o momento de embolsar o salário. Olha que interessante, né? Quem é que não gosta de embolsar o salário? Empregai bem a última hora. E Bezerra de Menezes fala isso, que essa encarnação é uma das mais extraordinárias que o espírita pode desejar. Por quê? A gente tem conhecimento, inteligência, dinheiro, capacidade de raciocínio, saúde, tecnologia para acertar. O conhecimento espírita nos ajuda a acertar. Mas também temos as distrações, né? Que os prazeres mundanos, que os interesses materiais muitas vezes corrompem. Então, temos muita possibilidade de errar, mas temos mais possibilidade de acertar. Então, ela é rica, ela é pródiga, diz Bezerra de Menezes. Não podemos discordar de Bezerra de Menezes, em absoluto. E esse conhecimento, que é o conhecimento espírita, né, porque a sociedade tem todo tipo de conhecimento, e nós temos, além daquele conhecimento, o conhecimento espírita, que é libertador. Ele nos ajuda a definir padrões e rumos para os nossos comportamentos. Então, ele diz, os obreiros que chegaram na primeira hora, e ele faz esse paralelo dos profetas, né? Moisés, Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, espíritos extraordinários. Os iniciadores do progresso, né? Os apóstolos, os mártires, né? João Batista, Pedro, Paulo, Jean Rus, Joana d'Arc, figuras extraordinárias que marcaram o espectro do desenvolvimento teológico, cultural, também religioso da sociedade. Os pais da igreja, por que não? Porque existem elementos muito positivos dentro do pensamento teológico. Claro que existe. Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os sábios e filósofos de todos os tempos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Galileu, Pascal, Isaac Newton, Leonardo, figura extraordinária, Leonardo da Vinci, Voltaire, espíritos que colaboraram com o desenvolvimento do pensamento. E aí ele diz, e pelos espíritas, que também colaboraram, né? Os espíritas que vieram anteriormente da gente. O que dizer de um Kardec, de um Camille Flammarion, de um Arthur Conan Doyle, de um William Crookes, de um Leon Denis, de um Bittencourt Sampaio, próprio Bezerra, né? Gabriel, Delane, figuras extraordinárias. Então a gente está recebendo uma recompensa grandiosa, diz esse texto, né? Porque os últimos somos nós, porque ele está fazendo uma leitura temporal, né? O último é isso. É o último de uma fase que está se encerrando. O mundo está deixando de ser um mundo de prova e expiação. A gente está saindo do segundo grau do processo evolutivo para entrar no terceiro grau. Primeiro grau, mundo primitivo. Segundo grau, mundo de prova e expiação. Terceiro grau, mundo de regeneração. Pós-graduação, os mundos ditosos. Podemos fazer essa alusão, não é mesmo? Por quê? Porque nós, espíritas, estamos aproveitando esses labores intelectuais, aproveitando a ausência do sofrimento que esses espíritos extraordinários viveram para que nós possamos, hoje, entender o que a doutrina nos mostra. Então, esses antepassados, esses predecessores, precisam ser respeitados. Porque nós estamos
num cenário de muitas bênçãos, né? E o sentido da parábola, né, os últimos serão os primeiros, é exatamente essa, revelando a unidade dessa harmonia absolutamente extraordinária em todas as coisas do universo, porque assim Deus o quis, que liga cada um de nós ao passado, ao presente e também ao futuro, porque somos seres ilimitados, né? E aí ele continua, missão dos espíritas, Erasto, também uma página compilada por Kardec em 1863. Espíritas, diz ele, não se assustem. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Vocês são os escolhidos de Deus. Parece pregação de pastor, né? Não parece? Mas é a leitura resgatada do texto bíblico que nós fazemos sem nenhum apelo jocoso, muito pelo contrário, mas com a linguagem que o texto bíblico exporta para os dias atuais. Então ele fala, vocês são os escolhidos de Deus, e de pregar a palavra divina é uma convocação. Pregar a palavra divina não é só falar, é fazer. Ela é muito mais importante, porque o exemplo arrasta. Falar é fácil, eu sou prova disso. Exemplificar é mais difícil. Os grandes, os eruditos, exigirão provas. Olha o que Erasto nos coloca. Mas não se preocupem, os mais simples e de boa vontade irão aceitar esses ensinamentos. Palavras perdidas, diz Erasto, eu bem sei, mas não importa. É necessário que regues com o suor o solo a ser semeado, porque só assim, com o trabalho duro, é que ele vai frutificar, é que ele vai produzir. Convocando a necessidade do trabalho, do empenho. E ele continua, contigo estão os espíritos elevados, então jamais estaremos sozinhos. Quem acha que está sozinho, não está fazendo uma leitura adequada. A não ser que esteja, obviamente, né, mal acompanhado, porque está se comportando mal. Mas sozinho a gente nunca está. Ou pelo bem ou pelo mal. Mas a convocação aqui é para o bem. Não é mesmo? E ele diz, é chegada a hora de sacrificar os nossos hábitos e ocupações fúteis. Isso é muito poderoso. É uma convocação para os espíritas. Mas, diz, espíritas, não se preocupem com as emboscadas armadas, porque somente os lobos caem nas armadilhas estruturadas para pegar lobos. Aproxima-se a hora que a luz da verdade universal vai se espargir para os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E aí nós temos a última, encerrando o nosso pensamento, do capítulo 20, que é exatamente o Espírito de Verdade, Paris, 1862, um ano antes, obreiros do Senhor, que falam em nome de Jesus. Então, toda a mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma obra de 1864, que tem a assinatura do Espírito de Verdade, são espíritos autorizados a falar em nome de Jesus. E a linguagem é exatamente essa, né? Ele fala, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas, as profecias anunciadas para a transformação de toda a humanidade. Ditosos são os homens que houverem trabalhado no campo do Senhor, né? Então, terceira pessoa, são os Espíritos falando em nome de Jesus. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. É uma referência daqueles que têm boa vontade de trabalhar, que não estão preocupados com anotar, né? Eu duvido se o Arnaldo sabe quantas horas ele fica no centro. Eu duvido. Não sabe. Mas a espiritualidade está lá registrando. Então, quando ele chegar no mundo espiritual, fala, rapaz, foi tudo isso? Ele nem... Porque ele não está preocupado. Nós não estamos preocupados, não é mesmo? Porque estamos movidos com boa fé. Com todos os nossos problemas, mas estamos movidos pela boa fé. Então, nós vamos ser remunerados pelo centro do que tivermos esperando. A gente não está construindo essa contabilidade, mas a verdade e a inteligência universal, sim. Então, é uma referência ao texto bíblico, né? Quer dizer, eu fiz 1 hora de palestra, eu vou ganhar 100 horas de bônus no mundo espiritual. Não, né? É uma leitura para que a gente compreenda, obviamente, dentro desse espectro reflexivo, que os espíritos querem nos mostrar. E ele diz, mas ai daqueles por quem, e pelo efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade vai vir e serão levados todos pelo turbilhão. E aí eles vão clamar, né? Pedir perdão, graça, graça. E a resposta qual é? Né? Como suplicais graça? Dizem os espíritos.
Vós que buscaram o tempo todo a recompensa dos prazeres da terra. Vocês alcançaram a sua recompensa. Vocês atenderam os prazeres e os instintos movidos pelo orgulho. Então, esses já receberam a sua recompensa. Não é? E aí, os Espíritos dizem, nesse momento, Deus está fazendo o censo daqueles cujo devotamento é apenas aparente. Né? Pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, pequenas ou grandes, é que ele, Deus, obviamente, sobre a batuta, né, de Deus, mas sobre a articulação, planejamento e gestão de Jesus, é quem ele vai confiar os postos mais difíceis da grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Tá vendo? Temos quantos minutos, Arnaldo? Então, o Evangelho é uma proposta pacificadora, é uma proposta de educação, é uma proposta de alegria, por que não? Né? O Evangelho não expressa tristeza, em absoluto. Isso é fruto, muitas vezes, de um atavismo religioso ou de um enfoque negativo. Mas o cristianismo é a revelação da alegria que deve prevalecer entre as sombras da nossa sociedade. A vinda do Cristo, portanto, a vinda do Evangelho, foi precedida pela visitação de espíritos extraordinários, dos chamados anjos, de todos os tempos, né? Missionários, mártires, sábios. Todas as profecias do Velho Testamento falam, né, da luminosidade que envolveu o nosso planeta com a proximidade e a materialização do Cristo na face do orbe terrestre. Profecias de Jeremias, de Zacarias, de Miqueias, de Malaquias, trazendo a luminosidade, né, que o planeta foi envolvido neste start para uma maturidade intelectual, para uma maturidade do sentimento. Né? As massas seguiam Jesus e a gente não vê em nenhum momento a personificação do agitador. Então, o Evangelho é uma proposta de paz, de consolação. Não tem uma expressão do Cristo que induz a violência. Pelo contrário. Ele aconselhava sempre com muito respeito a gestão do patrimônio, a César o que é de César. Muitos estudiosos fazem, e cristólogos fazem uma leitura translocada, dizendo que Jesus foi um revolucionário. Mas como? Se não um revolucionário da boa-fé, instigador de rebeliões. Isso foi o que alguns entenderam. Mas em nenhuma passagem do seu ministério, em nenhuma palavra, em nenhum comportamento, em nenhuma exemplificação, a gente vê estímulo à indisciplina, né? Ou alguma postura anti ou contrária ao ordenamento jurídico ou social estabelecido. Ao apóstolo ele exclama, né, vem e me segue. A gente vai ver em outros elementos, com a pecadora adúltera, ele exorta, né, vai e não peques mais. Ao paralítico ele fala, né, erga-te e anda. A mulher que se curou fala, não, quem te curou foi a tua fé. Então, aquele, obviamente, que deseja, né, esse ensinamento é pródigo, deseja ser o maior ou está bem colocado no reino dos céus, ele tem que ser o servidor de todos, de todas as oportunidades. Então, quando a gente tem a leitura do Evangelho, que o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo muito fácil, eu concordo. E se a gente tiver um pouco de boa vontade, a gente vai ver que não tem nada mais extraordinário dentro da leitura teológica do que a doutrina espírita. A gente pega a linha do tempo, a escrita 4.000 anos antes de Cristo, né? E aí a gente tem despertado a capacidade de registro de conhecimento, iniciar a ciência. Né? A escrita foi a maior invenção de todos os tempos, é um alfabeto ainda pictográfico naquela região da atual Iraque, né, da Mesopotâmia. Aí a gente vê a Idade Média ali no século V, né, 476, que foi o fim de Roma. A Idade Moderna, século XV, né, 1453, tomada de Constantinopla, e a gente vê que o avançamento da tecnologia, da arte, da cultura vai se encurtando, né?
salto de 6.000 anos, para um salto de 1.000 anos, para um salto de 500 anos, e a gente vê o avanço está cada vez mais acelerado, né? Depois de algumas décadas dessa realidade, dessa idade contemporânea, nós temos o surgimento do marco que a sociedade ainda não oficializou, né? Que é a Idade do Espírito, com o surgimento, né, do Livro dos Espíritos em 1857, que tem 167 anos, né? É muito jovem. Livro dos Espíritos vem em 57, Livro dos Médiuns 61, o Evangelho segundo o Espiritismo em 64, o Céu e Inferno em 65, a Gênesis em 68. 11 anos Kardec fez essas 5 obras extraordinárias, deixou material para obras póstumas, conduziu a Revista Espírita. Que criatura extraordinária. E nós, né, estamos aqui recebendo as dádivas dentro dessa vinculação harmônica entre passado, presente e futuro, com a compreensão mais plena do que é a verdade universal, trazida por esses espíritos, né, por esses nossos antepassados, por esses nossos predecessores. Então, encerro dizendo o que eu disse no início da nossa falação, né? O Evangelho e o Futuro, em respeito ao título do capítulo 25 dessa obra extraordinária, Caminho da Luz, e esse título foi dado por Emmanuel, mas podia ser muito bem o Evangelho é o futuro, e o Espiritismo vai possibilitar esse resgate, né? Não tenho dúvida nenhuma. E possamos honrar esse conhecimento dentro das nossas limitações. Obrigado pela paciência. Agradecemos mais uma vez, Fabiano, por este momento tão inspirado, com colocações tão profundas, e vamos pedir que a sua esposa querida possa fazer a prece de encerramento. Ela está escondidinha. À noite de hoje. Eu passo aqui porque nós temos aqueles que nos acompanham online. Ainda bem que eu não falei mal dela, né, irmão? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, imensamente gratos por essa oportunidade, Mestre. Viemos aqui agradecer pela sua boa vontade para conosco, pelas palavras inspiradoras, pelos momentos de reflexão e principalmente, Mestre, pelas boas energias que aqui recebemos. Que tenhamos a disciplina e a percepção para investir no conhecimento doutrinário, mas principalmente investir nas nossas ações, demonstrando ao mundo a diferença que o Espiritismo pode fazer na nossa existência. Que possamos, ao longo da nossa noite, dar continuidade ao aprendizado aqui adquirido, nos vinculando à espiritualidade amiga e nos deixando conduzir aos ambientes iluminados pelos trabalhos que são realizados pela espiritualidade ao longo da noite na crosta terrestre. Com os nossos corações cheios de agradecimento, pedimos permissão para o encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.